Vale a pena. Olá, está começando agora mais um programa em discussão aqui na sua TV Alesp. Hoje a gente vai debater o Agosto Laranja, que é o mês dedicado à conscientização, tratamento, diagnóstico de uma doença que atinge mais de 35 mil brasileiros. Eu estou falando da esclerose múltipla. Para esse bate-papo, eu recebo aqui no nosso estúdio o neurocirurgião, Dr. Renato Andrade, a psicóloga com especialização em neuropsicologia, doutora Tami Macchiori, o fisioterapeuta, doutor Felipe Barbato, e a jornalista Júlia Gamba, que tem esclerose múltipla e vai contar um pouco mais para a gente, seu relato pessoal. Quero começar agradecendo a presença de todos vocês para esse bate-papo que a gente vai ter agora durante uma hora no nosso programa de discussão. Deixa eu começar com o senhor, doutor Renato, para a gente falar então, de fato, o que é a esclerose múltipla. A gente estava comentando aqui, daqui a pouquinho a gente vai ouvir o relato da Júlia, mas ela falando assim, quando descobriu da doença, né, ela se viu num baque. Nossa, o que é isso? Será que eu vou ter que ficar numa cadeira de roda? Então, ainda falta muito esclarecimento sobre essa doença no Brasil. Seja bem-vindo. Obrigado. A esclerose múltipla é uma doença determinada por antígenos, né? Então é uma autoimune, uma doença autoimune. Então é uma doença onde o seu corpo ataca o seu neurônio. Mais especificamente, o revestimento do neurônio, que é a bainha de mielina. E ele faz com que a transmissão nervosa seja feita de uma maneira mais lenta e seja feita ineficazmente. Com isso, a bainha de mielina morrendo, você faz com que na ressonância se mostre áreas de desmielinização. E por isso que ela é chamada de doença desmielinizante. Tá? Essa má função da doença como um todo pode levar a vários fatores e vários sinais e sintomas. Dentre os maiores, perda de força e perda de sensibilidade, que são correspondentes aí a 37% até 40% das apresentações. E outra importante apresentação é neurite óptica, então pode ter uma cegueira ou mesmo diplopia ou nistagmo, que é a visão dupla, ou o tremor dos olhos. Mas são todos esses fatores, todos esses sintomas, ou um ou dois já pode estar sinalizando? Um ou dois desses sintomas. O interessante é que o diagnóstico da esclerose múltipla, por que ele é importante? Porque ele afeta indivíduos em fase produtiva. Então, são indivíduos até basicamente seus 55 anos. Então, antes dos 55 anos, nós fazemos o diagnóstico. E com pico de incidência, quer dizer, quando mais eles são diagnosticados, entre os 20 e 40 anos e 2 vezes mais frequentes nas mulheres do que nos homens. Ok, deixa eu colocar aqui no bate-papo a Júlia, que tem a esclerose múltipla. Júlia, você está com 24 anos, é isso? Isso E você mesmo. descobriu a doença quando? Eu descobri a doença 4 anos atrás. Aos 20 anos? Aos 20 anos, isso. Foi, como você comentou, foi um susto mesmo, porque não tinha nenhuma informação, nenhuma ideia, assim. O termo esclerose me era familiar, relacionei com outras doenças que nem eram a esclerose múltipla. Então foi uma confusão, assim, eu acho que isso causou até mais sofrimento do que o diagnóstico em si, né? Do que a própria doença em si, Exato, porque essa incerteza, essa coisa que você não entende, né? Você fala, está dentro de mim e eu não sei direito o que é. Aí conforme isso vai sendo esclarecido, a relação fica um pouco mais tranquila. E aí você procurou um neuro? Eu fiquei com um sintoma, né? Meu sintoma inicial foi formigamento na mão, no braço e depois no tronco esquerdo, ficou esse lado todo formigando. E aí eu fui ao pronto-socorro, porque eu fiquei alguns meses com esse sintoma, acharam que era algo cardíaco por ser do lado esquerdo, fizeram o exame e não deu nada, acabei voltando para casa de mão abanando. Depois de um tempo eu fui num neurologista, né, que não tinha melhorado ainda. Foram 6 meses, assim, de sintoma, né? Não é sempre que o sintoma é tão persistente, mas no meu caso foi. E é até bom, porque aí eu fui meio que obrigada a ir atrás. E aí eu fiz o exame, eu fiz a ressonância magnética. E a ressonância magnética constou ali alguns focos de desmielização. Eu demorei tanto tempo para conseguir falar essa palavra. O nome é difícil mesmo, hein? Acho que foi 4 anos depois do diagnóstico só. E aí ele me internou e tal, e aí levei um susto, né? Eu falei, o que tá acontecendo? O que é?
essa esclerose. A família toda ficou super preocupada. Minha mãe, meus pais, meus tios, todo mundo. Eu brinquei que todo mundo virou PhD em esclerose múltipla. Todo mundo entrava na internet, pesquisava. E eu fiquei com um pouco de medo de entrar na internet a princípio. Porque a gente sabe que lá a gente encontra coisa boa e coisa ruim. Então eu falei pra eles, vocês olham e vocês me falam só as coisas boas. E aí numa dessas eu acabei encontrando um canal no YouTube com uns vídeos, que foi Qualidade Vivida, da AME, né, que hoje em dia eu faço parte, que é Amigos Múltiplos pela Esclerose. E lá eu tive uma representação de mim, assim, porque eu não tinha encontrado ainda nada que eu me identificasse. Sim. E ali eu me identifiquei e percebi que talvez ali só fosse uma vírgula, né? Não fosse um ponto final e várias coisas fossem acontecer ainda e eu ia ter uma vida normal. E hoje em dia eu tenho muito essa questão na minha cabeça que todo mundo tem alguma questão, todo mundo tem algo que precisa lidar, que precisa cuidar, né? Hoje em dia, quem que não tem um problema de saúde, alguma coisa? Todo mundo tem alguma coisa, nem que seja uma rinite alérgica. Então, a esclerose é só mais uma coisa, né? Ela não é tudo, ela é só uma parte de mim. E aí, ela estava falando aí, né, doutora Tami, que ela estava, justamente, a família toda se envolveu na doença para tentar entender um pouco mais da doença. E é uma doença que existe também um trabalho multidisciplinar, aí que entra também a psicologia. E é importante isso que ela falou, porque quando a gente descobre que está com uma doença grave, assim, né, tem todas as lendas em torno da doença, né? Então, por exemplo, a esclerose múltipla, o câncer, tem cânceres que são, assim, leves, né? Que não é uma coisa que tem tratamento, mas é uma lenda tão grande que tem suas verdades. Com câncer, né? E aí já faz a pessoa já tem aquilo no diagnóstico, parece que é o que ela falou, o ponto final, acabou aqui, não tenho mais o que fazer, né? E hoje em dia, felizmente, os tratamentos, o doutor vai falar melhor que eu, tão avançados, assim, principalmente nos casos como o dela, você tem uma vida normal, você faz as suas coisas, pode atrapalhar em alguma outra coisa, algum sintoma, como ela disse, todo mundo tem as suas questões, suas diferenças, e é importante trabalhar não só os sintomas e a doença, mas a ideia do que representa a doença, tanto para o paciente quanto para a família, que é quem auxilia, que é quem está ali todo dia, que é quem vai cuidar se precisar, né? Enfim, isso é muito importante. E aí, doutor Felipe, como é que entra o trabalho aí da fisioterapia? É um trabalho extremamente importante também, principalmente nos casos considerados mais graves, que a gente vai falar daqui a pouquinho. A esclerose múltipla, ela tem alguns níveis, né, da doença. Sim, na fisioterapia, a Júlia citou algumas problemas na qual foi só uma parestesia inicial ali, depois tiveram algumas de membro inferior, mas nenhuma sequela permanente. Mas isso foi no caso dela. Em alguns outros pacientes acabam ficando algumas sequelas e nessas sequelas que aí a fisioterapia acaba entrando, que é da melhora de qualidade de vida, um conforto na questão da questão do cotidiano da vida do paciente. Como a doutora citou também, não é o fim da vida, não é um ponto final. E sim, agora é uma nova etapa que vai estar entrando junto com a fisioterapia, junto com outros profissionais multidisciplinares. Na fisioterapia a gente vai estar avaliando o paciente, vai ver a principal queixa do paciente, o que evita, o que ele tem dificuldade de fazer. Questão de cotidiano, em casa, no trabalho, e assim tentar moldar e continuar seguindo a vida. Ela começou, a Júlia falou pra gente, doutor, que ela começou com um formigamento na mão, né, subindo pelo braço, não é isso, Júlia? Isso, no tronco. Depois. E aí foram 5 meses. Foram quase 6 meses. Quase 6 meses nessa situação. Assim. Existe um sintoma que é de praxe da esclerose múltipla, que é mais comum? Na verdade, a neurite óptica, que é o acometimento do nervo óptico, fala mais a favor de uma esclerose múltipla, mas não só. Tá? Então, não que todas as pessoas que tenham esclerose múltipla tenham que ter a neurite óptica. Mas quem tem neurite óptica tem uma chance um pouco maior de ter esclerose múltipla, certo? Isso é uma das coisas. A demora no diagnóstico, ela se dá por uma coisa muito importante. É uma paciente de 20 anos de idade, que não tem comorbidade alguma e chega no seu consultório com uma sensação de diminuição
da força não, da sensibilidade. Da sensibilidade. Então é totalmente subjetivo, não tem nada de objetivo no exame. Então a primeira coisa que se pensa, se você for pensar num infarto, putz, mas a pessoa tem 20 anos de idade, tá? A maior causa nesse inteirinho aí é pensar que ela está numa crise ansiosa ou alguma coisa do gênero. O que leva a pessoa a procurar o médico depois e a procurar o neurologista foi a persistência do sintoma, mas isso não ocorre na maioria das vezes. Da foi uma exceção, não a regra. É silenciosa? Não que ela seja silenciosa, mas 80% a 85% da esclerose múltipla, ela ocorre em surto e remissão, quer dizer, você vai ter crise e essa crise vai acabar em poucos dias ou em semanas, geralmente em menos de um mês. Até porque para a definição de esclerose múltipla eu preciso ter 2 surtos com intervalos maiores do que um mês. Porque se houver piora em menos que um mês, eu considero um surto só. Só um surto. Um surto só. Então, assim, como ela teve a persistência, essa persistência, ela procurou o médico e aí sim o médico vai pesquisar várias coisas, das quais alguma mielopatia compressiva. Então, ela está com uma deficiência de sensibilidade. Se ela não tem sensibilidade, pode ser alguma coisa que acometa a face posterior da medula. Então ela podia ter uma compressão óssea até, vamos pesquisar a cervical. Provavelmente ela deve ter feito exame de cervical, provavelmente ela deva ter feito exame da mão, como ela falou, para fazer a eletroneurografia ou alguma coisa para ver túnel do carpo. Existem vários diagnósticos que vão ser feitos primeiramente até pela incidência deles, pela maior incidência que eles são vistos, né? Do que a esclerose múltipla. Aí vai se fazer a ressonância. Quando se faz a ressonância, se entra num segundo problema, porque no laudo de ressonância está lá, área compatível com gliose ou doença desmineralizante. Se você pega um médico que não é neurocirurgião, neurologista, principalmente neurologista, quando você pega um médico não especializado na área, não quer dizer nada isso. Porque você pode ter lesões semelhantes com uma pressão alta. Você pode ter lesões semelhantes até com enxaqueca. O que acontece? Quando você olha a imagem, e aí a importância do radiologista, quando você olha a imagem, você tem um acometimento dessa imagem em locais específicos, que é a substância branca, é uma imagem em chama de vela, então eu consigo ver ela sobe como se fosse pelo trato, porque ela é a desmielinização do neurônio, em espaços que são perivenulares, então são ao lado das veias. Então tudo isso faz eu pensar que pode ser esclerose múltipla. Outra coisa, são acometimentos distantes entre si. Então, eu vou ter mais de 2 regiões acometidas. Eu posso ter acometimento na medula, eu posso ter acometimento no cerebelo, eu posso ter acometimento no cérebro. Então, esses tipos de locais diferentes e múltiplos locais fazem com que eu pense que é esclerose múltipla e determine o tratamento. E o tratamento é super individualizado. Por quê? O tratamento, eu não tenho uma fórmula mágica que ela vai tomar um remédio e nunca mais vai ter nada. Ela sabe hoje, ela faz parte de uma associação que ela tem esclerose múltipla, não tem cura, ela vai ter esclerose múltipla para o resto da vida, porém, nos 10 primeiros anos, ela muito provavelmente vai ter surto uma vez a cada ano, abaixo dos 40 anos, provavelmente uma vez por ano, e não deixarão sequelas. Você vai ter é como ter um pequeno AVC, pequeno derrame, é um derrame. Você vai ter um derrame e esse derrame vai curar. Você vai ter um outro derrame, esse derrame vai curar ou vai deixar pequenas sequelas. Tá? Dependendo da área que acometer, pode ser uma dificuldade de marcha, uma dificuldade de fala, uma dificuldade de visão.
Depois dos 10 anos, algumas pessoas tendem a mudar o padrão de doença, de surto-remissão para secundariamente progressiva. Então, entre as crises, você continua piorando, o que não acontece no surto inicialmente. A medicação é para que você pare o surto, você diminua o número de surtos, mas ela em si ela não diminui a sua deficiência. O que diminui a deficiência é a reabilitação que você faz. Então é a fisioterapia, é a fonoaudiologia, é a psicologia, são todas as outras áreas. E aí é que entra justamente o trabalho de vocês dois, né, também, doutor? E fazendo um adendo ao que o doutor falou, é muito interessante essa questão da demora no diagnóstico, que depois que o paciente chegou no consultório do neurologista, tem todo esse processo, porque eles precisam verificar, excluir as outras doenças, os outros fatores. Mas a questão é que às vezes as pessoas demoram para chegar ao consultório justamente por causa disso. Tem um surto e depois você melhora. Então você imagina uma menina saudável de 20 anos e aconteceu alguma coisa. No caso dela, um formigamento ou algum outro sintoma. Mas melhorou. Daí você fala, bom, acho que eu dormi mal, foi o estresse de ontem à noite, comi alguma coisa, fiz algum exercício físico errado e deixa passar. É que no caso dela foi permanente, isso durou 6 meses. Daí você fala, poxa, tem alguma coisa muito estranha, 6 meses, né? Mas, em geral, isso não acontece, como o doutor falou. Então, por isso, essa demora em chegar ao consultório do neurologista, o que, às vezes, acaba piorando um pouco o tratamento. A gente fez um estudo sobre a jornada do paciente lá na associação, que as pessoas demoram em cerca de 5 a 6 anos para serem diagnosticadas. Então, é um longo período de tempo, né? E é um tempo sem você ter uma assistência, sem você ter algo que você faça ali para ajudar, uma terapia complementar. E muitos não têm esse acesso à informação também, né? Mas é justamente isso, né? Porque às vezes não é nem o paciente, às vezes é o médico que não é especializado, que não é um neurologista, que não procura sabe. A pessoa errada, procura um profissional até às vezes errado. Porque se formos pensar, 6 meses com formigamento no braço. Aí você fala, meu Deus, eu estou dormindo durante os 6 meses e está mantendo esse formigamento. Muito no meu braço, E aí o que acontece? Como o doutor disse, às vezes vai chegar, o médico vai pegar um médico de uma outra área, ele vai pegar, não vai estar sabendo diagnosticar ou ler o exame. E às vezes acaba passando. Faz uma avaliação genérica, né? Sim. E o doutor estava falando também, doutor Felipe, dessa questão do trabalho que é feito individualizado. Sim. E isso acredito que na fisioterapia também, né? Como é que é o trabalho? Como na esclerose, o que acontece? Cada paciente ele tem a sua fase na qual ele vai estar passando e o tratamento é individualizado. Então, no caso da Júlia, ela seria um tratamento. Às vezes vai pegar um outro paciente que ele vai ter uma outra afecção já definitiva, diagnosticada definitiva, e aí a gente vai ter que trabalhar de uma outra forma. Também tem que ver a profissão dele, porque a vida continua. Então, um vai estar trabalhando, ele tem como a Júlia é jornalista, outro vai ser cozinheiro. Quer dizer que a adaptação do tratamento vai até de acordo com a profissão do paciente? É a atividade de vida diária de cada um, a questão profissional também, o que acometeu, qual a sequela que ficou. Quanto aquilo atrapalha a sua vida, Isso né? Então, por isso que é muito importante essa questão do paciente também, ele acabar falando, isso está me atrapalhando. Um simples se vestir, se trocar, lavar o cabelo, ou na profissão, o que está acontecendo. É muito importante, eu acho que todo esse acompanhamento e essa sinceridade, né, de você aprender a se observar, você conversar com o seu médico, você explicar com o seu fisioterapeuta, com a sua psicóloga, você ter esse debate aberto com ele, porque às vezes essa relação ela acaba sendo defasada, né? É a questão da melhora da consciência corporal, né? Sim, se autoconhecer, né? Para você saber o que está acontecendo de diferente. Eu não sei se eu já perguntei aqui no programa, mas Júlia, você chegou a ter um acompanhamento de uma neuropsicóloga, de um fisioterapeuta também? Fisioterapeuta eu não tive, mas eu tenho um acompanhamento com o meu neurologista, eu faço terapia também, que tem sido muito importante para mim, desde o início do diagnóstico, e é bem interessante ter esse contato, porque eu falo que a esclerose múltipla para mim, ela foi como um estalo, assim,
Porque a gente nunca acha que isso vai acontecer com a gente tem certeza que isso não, isso é coisa que acontece com os outros, tava comigo na faculdade não. já? Eu tava no 2º ano da faculdade. Nossa, vida totalmente ativa, né? Totalmente, assim, é isso, eu tava na minha idade produtiva, eu ia entrar no mercado de trabalho, e aí, como que eu fico nessa história, né? Porque o buraco é muito mais embaixo, essa questão da empregabilidade é super complexa. Na AME a gente também desenvolveu um estudo sobre isso, empregabilidade, em parceria com a Unifesp, e deu pra ver que, assim, um grande número de pessoas acaba perdendo emprego por causa da esclerose, né? E mesmo sem esse estudo, eu tendo o diagnóstico, eu já tinha pensado, assim, caramba, e agora? O que vai acontecer comigo, né? Foi bem maluco, mas a partir de então eu comecei a olhar pra dentro, porque eu falei, tá, beleza, aconteceu comigo, e agora? Vou cuidar de mim. Se isso aconteceu comigo é porque é um sinal que alguma coisa não tá indo legal. Daí eu comecei a passar com a terapia, que me ajudou muito a assimilar até o diagnóstico, a conseguir passar isso pra minha família, conseguir assimilar com todo mundo. Porque no começo é muito engraçado, né? Eu ia tomar minha injeção, que na época eu usava de medicamento, e aí era um evento na minha casa, assim. Todo mundo sentava ao meu redor e ficava olhando pra minha cara, assim. Até que as coisas foram normalizando, foi se tornando uma coisa cotidiana e habitual. E aí eu brinco, né, que geralmente eu nem lembro muito que eu tenho esclerose múltipla. Acho que se eu não trabalhasse diretamente com isso, eu nem ia lembrar tanto mesmo. E a gente pega aí uma mente, né, doutora Tami, de uma jovem de 20 anos que é diagnosticada, ela estava falando aí da importância da terapia, do acompanhamento psicológico fundamental, obviamente com todos os pacientes, mas principalmente quando você vê, poxa, eu estou na minha idade produtiva, acabei de entrar na faculdade. O que vai ser de mim, né? É muito importante trabalhar, eu acho que 2 palavras assim definem bem, a aceitação da doença e depois a adaptação desse paciente. Então, entender o que é a doença, participar disso, assim como os familiares. E também com que isso mexe, né? O que isso levanta em cada um, que é muito individual, não é todo mundo que tem essa doença que vai sentir da mesma forma, que vai interpretar isso. Então, trabalhar todas as sensações, sentimentos, toda essa questão do afeto. E a gente está falando muito também do que a doença traz na forma física, né? Mas ela afeta também a parte cognitiva da pessoa, que é importante verificar. Com toda certeza. Então, como está afetando o neurônio, pode afetar a memória, a atenção, todas as funções executivas dessa pessoa, né? Que é o que dá habilidade para ela viver, fazer. Então, verificar como está tudo isso, porque pode atrapalhar. Na idade dela, por exemplo, a questão do trabalho, a questão da faculdade. Então, naturalmente, as funções cognitivas dessa pessoa vão estar trabalhando junto com ela, né? Memória, atenção, tudo que está relacionado a isso. Então, é importante verificar tudo que diz respeito não só à parte física, não só aos sintomas físicos, porque o comportamento da pessoa vai estar implicado em tudo que ela faz, né? Exatamente. Olha, o programa em discussão vai para aquele intervalo, você já sabe, passa rapidinho, não sai daí que a gente volta já. Muito bem, o programa em discussão está de volta. Hoje a gente está falando sobre esclerose múltipla, uma doença que atinge mais de 35 mil brasileiros. Para esse bate-papo, eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o neurocirurgião, Dr. Renato Andrade, a psicóloga com especialização em neuropsicologia, doutora Tami Macchiori, o fisioterapeuta, Dr. Felipe Barbato e a jornalista Júlia Gamba, que tem esclerose múltipla, ela está contando já, inclusive relatando aqui pra gente, né, Júlia, como é que é conviver com a doença. Deixa então, já que eu citei você por último, deixa eu colocar você abrindo esse bloco, como é que está a sua vida hoje convivendo com a doença há 4 anos? No começo foi um susto, né, como eu comentei antes, e um impacto, e eu não sabia direito como que ia ser, e aos poucos as coisas foram se ajeitando, eu fui entendendo, fui percebendo mais o meu corpo, entendendo coisas, porque é muito particular, né? Às vezes sintomas que eu já tinha tido antes, que eu falava, poxa, será que isso? Acho que isso era da esclerose, anos atrás. E eu falei, nossa, será que era? Porque às vezes já era a doença se manifestando, né? E aí eu comecei a falar, bom, eu quero que as pessoas saibam que é esclerose múltipla, para que eu não tenha que passar por umas situações constrangedoras, de às vezes você falar, tipo, eu tenho esclerose.
ai meu Deus, pobrezinha, tipo, como se eu fosse morrer. E não, a esclerose múltipla não mata, é uma doença que você, meu neurologista fala, você vai morrer com ela, não dela. Então, eu falei, não, eu quero fazer alguma coisa pra melhorar isso, né? E aí eu comecei a fazer uns vídeos, postar na internet, ter uma interação legal com as pessoas. Eu percebia que as pessoas queriam aquilo, elas queriam informação. E eu comecei a ter contato com a AMI, com a Associação de Esclerose Múltipla. E eu comecei a fazer uns trabalhos com eles, participar de alguns vídeos. A AMI, ela foca justamente no paciente, né? Exatamente. E aí, qual é o suporte que vocês dão ao paciente? A AMI, ela nasceu em 2012, né? Sim. Ela está fazendo 6 anos. E ela nasceu para tornar a vida de quem tem esclerose múltipla melhor, através principalmente da informação de qualidade. Porque a gente fala lá, é uma coisa que eu acho muito bonita, que informação é o melhor remédio. Porque afinal, sem informação a gente só vai para trás, né? Não só nós, não só a informação para nós, mas para todo mundo que está ao nosso redor, toda essa sociedade. Então, por isso, quando eu comecei a desenvolver esses projetos com eles, comecei a trabalhar na AMI, foi uma conquista gigantesca para mim, porque quando eu comecei a fazer a faculdade, eu falava, eu quero ajudar as pessoas. Eu vou fazer jornalismo, eu quero ajudar as pessoas. Agora um papo agora de jornalista para jornalista. Jornalista. A gente faz jornalismo querendo mudar o mundo, querendo transformar a vida de alguma pessoa de alguma forma. Sim. E você está conseguindo através da AMI. Por isso que eu fiquei super emocionada quando eu comecei a trabalhar com isso, porque não é uma causa só minha, é uma causa de todo mundo, né? Claro que eu tenho todo esse envolvimento, essa coisa incrível de poder estar trabalhando direto com isso, mas é incrível também você ver os impactos que isso traz. Então, você atua como jornalista lá dentro? Sim, eu faço toda essa parte de comunicação, na verdade. Faço parte dessa equipe e trabalho com várias frentes ali. E a AMI é uma organização que já conquistou muitas coisas. A gente está fazendo um trabalho super legal online, porque a ideia é justamente falar sobre informação de qualidade, passar isso para que as pessoas, quando vai... Ai, eu fui diagnosticada com esclerose múltipla e agora eu vou olhar lá no Google. E ela não encontra uma coisa absurda, né? O Gustavo, que fundou a ONG, ele fala que ele fundou a ONG porque a mãe dele entrou no quarto dele chorando, depois que ele foi diagnosticado, achando que ele ia morrer. Chorando. Ela fala, eu li na internet que você vai morrer. Aí ele, como assim? E realmente estava lá. Por mais que não seja verdade, né? Assim, na internet tem coisas boas e ruins. Então ele falou, eu quero fazer um trabalho para mudar isso. E é incrível sentir o impacto que isso tem na vida das pessoas. É bem bom, assim. Agora, doutor Renato, a gente está falando aqui, já esclareceu as questões dos sintomas e tudo mais em relação à esclerose múltipla. Agora, o que é que causa essa doença? Existe um fator determinante para que a pessoa seja acometida pela doença? Ela é uma autoagressão, né? É uma doença imunológica. Então, é uma doença que você vira um alvo do seu próprio sistema imunológico. Você ataca você mesmo, como na febre reumática, como em qualquer outro modelo de autoimunidade. Seria seu sistema imunológico fazendo o papel contrário, atacando... Sim, ao invés de atacar o outro, ele ataca você mesmo. Então, ele começa a atacar a bainha de mielina dos neurônios. Então, aonde se tem neurônio? No nervo periférico? Não. Aonde se tem bainha de mielina? Na periferia? Não. No sistema nervoso central. Então, na verdade, o sistema nervoso central é atacado como um todo. Aí, o sistema nervoso central, ele é formado por ele é protegido como por uma redoma, que chama barreira hematoencefálica. Então, para que você tenha essa autoagressão, você precisa de algo predisponente, geralmente uma infecção viral, geralmente pelo vírus Epstein-Barr. Então, uma infecção viral faz com que você quebre essa barreira hematoencefálica, então você faz com que o seu líquor, o seu encéfalo se exponha às células do seu sangue, e aí várias células do seu sangue vão atacar o seu neurônio. Isso acontece, é geneticamente modulado, são genes do tipo HLA, tá? Existem estudos com populações, as populações que estão mais acima dos trópicos, acima de 40 graus aí, elas são mais acometidas, tá? Então as áreas endêmicas que tem mais esclerose múltipla são as áreas mais extremas.
Variação de temperatura brusca faz com que você possa desencadear um surto de esclerose múltipla, tanto que uma das orientações é que o paciente não passe por aumentos excessivos de temperatura. Térmico, né? Mas na verdade é até exercício físico como um todo, porque você aumentando de 1 a 2 graus Celsius na temperatura corpórea, você aumenta em mais de 10% a chance de ter um novo surto. Então é uma coisa importante. Fora isso, não se sabe o papel hormonal, mas sabe-se que as mulheres são mais acometidas. Existe uma explicação para isso? Não, sabe-se que as mulheres são mais acometidas. Então, duas vezes mais acometidas. Então, na verdade, todo acometimento é uma autoagressão. E com que frequência a pessoa, quando é diagnosticada, a gente viu aí a Júlia, ela não procurou o fisioterapeuta, doutor Felipe, mas com que frequência se deve estar procurando um profissional da fisioterapia para fazer o tratamento? Quando vocês diagnosticam lá o paciente que ficou com algum tipo de sequela, isso aí é de fato adaptado à rotina dele, mas o ideal é que seja, sei lá, uma sessão a cada semana, ou isso vai depender do paciente? Então, uma coisa que eu observo é o seguinte, ocorre pouca procura do paciente com esclerose múltipla à fisioterapia. É mesmo? Até a questão ia perguntar para a doutora, às vezes o paciente acaba desabafando, ele acaba sendo entregue, ou até mesmo, talvez a Júlia, por estar dentro da AME, acaba citando isso, ou às vezes até um comentário que isso daí já é sabido, que aumentando a temperatura 1, 2 graus pode estar trazendo um surto e às vezes talvez assustando o paciente devido a isso. Ele fala assim, não posso fazer atividade física, não posso me mexer, porque vai dar um surto. Boa, né? O que eu vou fazer? Também. Então, eu acho que aí falta um pouquinho de informação nessa questão de o que tem que ser feito. Porque às vezes, imagina, o paciente com esclerose múltipla, ele chega e fala, beleza, tenho esclerose múltipla, o que é isso? O que vai acontecer? Eu vou morrer? Se eu aumentar 1, 2 graus, o que eu faço da minha vida? Então eu vou viver com o termômetro embaixo do braço e segue a vida. O que eu faço? Então é um pouco difícil isso. Mas a questão da fisioterapia também entra na parte de orientação. E não apenas atividade física. Colocar o paciente na esteira, mandar ele se mexer, mandar ele pular, fazer polichinelo, pular corda. Não é isso. Mas a questão de orientação também. De questão de economia de energia. Acompanhamento até mesmo, né? Do quadro do paciente. Sim, do que ele pode se fazer. Às vezes até o paciente com esclerose múltipla um pouco mais grave, ele tem dificuldade, ele sente cansaço de calçar o tênis, de amarrar um cadarço. Tem um sintoma muito comum da esclerose que é a fadiga, né? E a fadiga, mesmo que eu não tenha tido tanto surto, que eu não tenha sequelas graves, às vezes eu tenho fadiga, então... Aí o fisioterapeuta entra nessa questão de estar aconselhando no melhor calçado, numa melhor roupa para se colocar. Às vezes, vestir uma camisa de botão é melhor do que colocar uma camiseta e tirar uma camiseta. Na mulher, na questão de estar colocando a questão de roupa íntima, do sutiã, talvez é melhor prender na frente do que prender atrás. E isso não é uma atividade física, é uma questão de orientação. Né? E tenho certeza que esses fatos não vão estar aumentando a temperatura. Não, eu acho que a procura mais de reabilitação passa pelo fato da aceitação. A maior parte dos pacientes, eles veem como uma decretação, uma sentença de morte. Sim. Então, é muito importante que se tenha em vista que o paciente ele pode ficar deprimido, ele fique deprimido e ele negue a existência da doença. Isso é muito comum. Uma vez que você nega a existência da doença, você nega o tratamento colocado na doença. Mas isso não é só na esclerose múltipla, isso é em qualquer doença. A gente trata, como neurocirurgião, eu trato de patologias cirúrgicas, de uma vasta patologia, desde aneurisma, tumor, coluna, e vários passam por reabilitação. Agora,
Para você operar, para você reabilitar, seja em qualquer doença, você tem que saber o que é sua doença, tem que ter informação, é muito importante, porque ele tem que saber que não é uma sentença de morte. Eu acho que fora isso, ele tem que fazer uma aceitação, eu acho que a terapia é de suma importância, porque se hoje você está aqui falando com a gente, é porque já falou por muito tempo com o terapeuta e nas primeiras vezes não foi tão tranquilo dessa maneira. A gente vê ela abordando num processo muito natural, né? É claro que quando eu chegar com uma menina de 20 anos de idade, ó, você tem esclerose múltipla, 20 anos não tem prole, não tem filho, não tem nada, e aí, eu vou ser mãe, eu não vou ser mãe? Será que são vários questionamentos que ela vai ter e deve ter chorado muito pro terapeuta. Agora tá tranquila, mas eu acho que a terapia é importante, tem que ser feita, e a reabilitação ela tem que ser feita para todas as patologias, não só a esclerose múltipla. Um paciente que não consegue ter uma audição normal por qualquer outro motivo, tem que fazer uma reabilitação. O paciente com labirintite faz uma fisioterapia para labirintite, isso é óbvio, mas eu acho que passa pela negação. Enquanto você tiver a negação e tiver na esclerose múltipla uma sentença de morte, você não vai tratar da sua doença como deve ser tratada. E você citou, né? A busca pela informação. E né? você e é complicado, porque você busca na medicina como se fosse uma pílula de Deus, né? O remédio para todos os males, sendo que, na verdade, a medicina ela te ajuda a melhorar, mas não que seja a única que te melhore ou que ela por si só faça alguma coisa. O paciente precisa se ajudar também. Claro. Eu acho que o paciente tem um fator assim fundamental, assim, tanto que às vezes a gente nem usa esse termo paciente, apesar de usar, né? Sim. Mas no sentido pessoa com esclerose múltipla, que ela não está ali. Esse paciente às vezes dá uma noção de passividade, sendo que a pessoa está ali, ela tem que tomar. Ela é um fator ativo dentro do tratamento. Se ela não ter controle, se ela não ter consciência, se ela não buscar por isso, outras coisas externas não vão surtir tanto efeito. Geralmente, qual é o perfil da pessoa que chega para você, doutora Tami? Então, tem até um estudo referente a isso, que mostraram bem, foi feito com acho que umas 330 pessoas, 340 pessoas, e aplicaram uma escala de qualidade de vida voltada para pessoas que têm a esclerose múltipla, né? E a escala vai até 100, então a média da escala é 50, né? E a maioria das pessoas estava abaixo da média na questão de qualidade de vida, com sintomas de depressão, de ansiedade, irritabilidade, baixa tolerância à frustração. Então, não vou nem só pensar no meu consultório, mas no estudo que foi feito, né, com mais pessoas. Então, a maior parte dos sintomas são esses. E a gente vê a parte que é mais triste, né, que todo mundo aqui está falando da importância da qualidade de vida, que acaba sendo abaixo da média, né? Aliás, questão de obesidade, o tabagismo, principalmente na adolescência, pode potencializar também, doutor? Pode. Existem estudos que falam que a incidência é maior. Mas aí a gente entra naquela coisa, você vai me perguntar por quê? Não sei. Só sei que pelo estudo deu isso. Mas existe sim, tanto obesidade quanto tabagismo, são fatores predisponentes. Uma coisa importante que a gente não citou, e eu não sei se você chegou a fazer, quando você faz o estudo, é que a sua ressonância devia estar bem escrachada, né? Já tinha mais de 2. Mas assim, geralmente na dúvida, você faz o exame de líquor. Mas eu fiz também. Você faz o exame de líquor, porque na verdade os critérios são bem definidos e às vezes você não consegue fechar o diagnóstico da doença. Como se pode ver, a doença é uma doença que tem uma pecha de sentença de morte, é algo que você, dando o diagnóstico de esclerose múltipla, você vai entrar com medicação cara, medicação que tem efeito colateral, e para o empregador é um paciente que necessariamente ele vai ter algumas faltas, ele pode se ausentar algumas vezes, então é complicado você fechar esse diagnóstico. Em 2017 tivemos uma mudança de critério, então tem os melhores critérios são de 2017. O líquor entra desde o primeiro critério e você tem, como é uma doença autoimune, você tem um aumento de linfócito na célula, né?
uma linfocitose no líquor, e você tem uma proteína. Como é uma doença autoimune, você tem um anticorpo. Os anticorpos, dentre eles a imunoglobulina G, né, o IgG, ela faz um pico, então a gente chama de pico monoclonal. Você colhe esse líquor e manda para o laboratório, eles vão ver que tem uma relação com imunoglobulina G muito grande. E aí isso corrobora o diagnóstico de esclerose múltipla. Porque às vezes nem só a ressonância vai fazer o diagnóstico. Então, o diagnóstico é importante frisar, porque senão todo mundo vai achar que tem esclerose múltipla por crise de ansiedade e tudo. Você tem que ter no mínimo 2 crises, ou uma crise com dois sinais bem evidentes e alteração licórica. Então, basicamente, você tem que ter um espaço de tempo entre as crises, porque não pode ter sido êmbolo. Então, você tem que ter um espaço de tempo entre as crises e mais de 2 lesões. Você fica à vontade para responder ou não, Dilo, mas o seu último surto faz tempo? Então, eu tive esse primeiro surto, né, que eu tive o diagnóstico. E aí, no ano passado, eu estava 3 anos sem ter nada. 3 e anos. No ano passado, eu tive um surto. E aí, dessa vez, não pegou meu braço. Na verdade, foi do quadril até o pé, assim, ele foi meio que descendo. E aí foi um pouco estranho pra mim, porque eu já tava trabalhando na AME, né? Eu já sabia muito mais da doença do que na primeira vez que eu tive o sintoma. Mas aí eu me peguei com essa imprevisibilidade que a esclerose múltipla tem, né? Porque de repente, assim. E, enfim, pra mim eu percebo muito como fator emocional, mexe com essa questão. Às vezes, quando eu tô mais sedentária, que eu não tô fazendo tanto exercício, eu tenho mais sintomas de fadiga. Então, tudo isso eu vou percebendo. E eu tava nesse processo e eu acabei tendo um surto. E aí foi estranho, porque eu tava 3 anos sem nada. Só que é aquela coisa, agora eu já tinha o diagnóstico, já tinha informação, então foi super tranquilo. Conversei com o meu médico, passou o tratamento que é feito para quando tá com essa exacerbação, né? Melhorei e não tive mais nenhuma sequela, diferente do primeiro, que eu fiquei muito tempo, que demorou pra descobrir o que era, pra fazer o tratamento. Então foi um pouco mais tranquilo. Caiu bem, né, a fala dela, doutor Felipe, no que... Eu ia até perguntar quantas vezes por semana ela faz atividade física. Você falou do sedentarismo aí. Sim. Então, eu voltei agora, na verdade. Eu pratico yoga, que é uma coisa que me ajudou muito em vários aspectos. A questão da respiração é bastante importante, né, na questão. Muita gente pensa que respirar é tranquilo, é fácil, né? A gente já faz isso automático, a gente faz isso 24 horas por dia, né? Mas a questão da consciência corporal e a conscientização da respiração é bastante importante. Sim. E aí o yoga ajuda bastante, né? O yoga, o pilates. Sim, yoga é incrível, assim, é muito legal. Uma coisa que eu voltei recentemente, que eu tinha parado quando eu tive meu primeiro surto, é caminhar, correr no parque, assim, ter esse momento para fazer isso. No começo eu tinha um pouco de medo, porque sei lá, me prendia em coisas que nem eram reais. Por exemplo, esclerose múltipla pode dar falta de equilíbrio. E se eu for correr e eu cair? Só que eu nem tinha esse sintoma. E aí eu fui entendendo, eu fui falando, não, mas isso não é a minha realidade. E agora eu voltei, tá sendo super positivo. Então eu tento manter uma sequência, né? Uma frequência. Essa questão de queda é bastante importante também. Sim. Alguns pacientes, eles têm medo da queda e por isso que eles evitam de fazer algum tipo de atividade. Então, às vezes, eles escolhem andar em lugares planos, onde eles têm confiança, onde eles sabem o trajeto e o caminho, pela questão do medo. Aí que entra a questão da fisioterapia, na questão de treinamento proprioceptivo. Também de solos. Tá bom que aqui no Brasil, na verdade, em São Paulo, andar na calçada já é um tratamento proprioceptivo, né? Porque a calçada é buraco pra caralho. Então a fisioterapia acaba entrando, que é deslocamento lateral, pular buraco, essas coisas. Mas o paciente, ele fica com muito medo disso daí. Vai cair, o que vai acontecer? Será que ele vai ter esse reflexo de proteção? E dentre outros, a fadiga também. Às vezes não é nem a questão do reflexo, mas e sim do cansaço. Mas quando eu tô num processo de fadiga, eu respeito o meu corpo. Eu não vou forçar uma coisa que eu não sei. Por exemplo, eu tenho sensibilidade ao calor. Se tá muito quente lá fora,
eu já tenho uma predisposição a ter uma fadiga, a ficar um pouquinho mas mais é como o cansada. doutor citou, tem muitos pacientes que não têm aceitação. Então ele vai falar assim, antes eu conseguia, por que agora eu não vou conseguir? Não, eu vou, aí ele vai exagerar. Você pode conseguir, só que é da sua maneira, Sim, né? sim. É muito essa questão da aceitação. Respeitar o corpo, né? Exato. E é um Ela processo, tá com a mente muito bem aceitação. construída, né, Sim, doutora? e é um processo. Ninguém vai chegar no consultório, daí você vai tomar uma paulada na cabeça, porque o diagnóstico é difícil, assim, é muito difícil. E daí você vai falar, ok, aceitei. Não, é legal. É uma é um Segue a vida. processo, Sim, é um né? processo. A gente, e o processo envolve muito o conhecimento em relação à doença, em relação a si mesmo, né? Por isso a psicoterapia. Então, é um processo a aceitação. É mais difícil para alguns do que para outros. Envolve muito o apoio, né? A gente sabe que quanto maior o apoio essa pessoa tiver, é uma rede saudável de contatos, mais fácil essa aceitação. Então, envolve muitos fatores e é individual, como qualquer tratamento aqui é individual. Sim, isso da questão do apoio, eu percebo bastante. Por exemplo, a gente faz um acolhimento lá, né? Conversa com as pessoas lá na AME. E esses dias a gente conversou com uma moça que ela não tem o apoio da família dela. E aí eu me deparei nisso na minha experiência pessoal. Eu falei, gente, olha como isso foi importante pra mim. E às vezes é por falta de conhecimento mesmo. Porque eles não entendem direito. Às vezes acham que o sintoma da fadiga é uma frescura, tá com preguiça. Sendo que a fadiga é um cansaço, assim, muito grande que pode acontecer depois que você acordou. Tem muita gente que sofre com esse sintoma. E pra pessoa que não sabe, tá fazendo corpo mole. Então você não... Frescura, né? Exato. Essa falta de conhecimento acaba gerando preconceito, né? Só pra gente encerrar aqui, doutor, então bora fazer agora uma palavra final. Na dúvida no sintoma, com os sintomas, procura o médico. E um especialista, obviamente. Sim, a demora no tratamento se dá justamente por procuras repetitivas de pronto-socorro em que você não tem o adequado diagnóstico. Então, procurar um pronto-socorro no momento de dor é excelente, mas eu tenho que saber por que essa dor, ou essa fraqueza, ou essa dificuldade. Eu acho que logo no pronto-socorro, geralmente você é encaminhado, porque você tira a dor do paciente ou a dificuldade, mas você encaminha para o especialista, não deixe de fazer a segunda parte do tratamento, que é procurar o especialista e ver realmente o que lhe aflige. E além do especialista, procurar também os profissionais das outras vertentes, como a gente falou aqui, e recebeu o Dr. Felipe Barbato, que é fisioterapeuta, e também a Tami Marchiori, que é psicóloga com especialização em neuropsicologia. Quero agradecer demais a presença de vocês e da Júlia, que trouxe o depoimento pessoal, né, Júlia? Obrigado, viu, gente? Obrigada a vocês. Olha, o programa em discussão vai ficando por aqui, mas lembrando que você pode rever o nosso programa a qualquer momento no nosso canal no YouTube. Até a próxima. Vale a pena. Muito bom passar assim.